E a gente já começa com 2 repórteres de Brasília. O Supremo Tribunal Federal decide descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. A gente chama a repórter Janaína Camelo, que traz as informações do Supremo Tribunal Federal, e o Bruno Pinheiro, do Congresso. Ô Janaína, começo por você. Boa noite, bem-vinda. Os ministros agora vão estabelecer a quantidade, é isso? Bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, essa pendência ficou para a sessão de amanhã, assim como também a proclamação final do resultado aí do julgamento. Porque todos os ministros já proferiram aí os seus votos, então já há uma maioria, sim, aqui no plenário do Supremo, de que o porte, né, de maconha para uso pessoal deixe de ser crime, mas sim o ilícito sem gerar aí efeitos penais. Mas como todos os votos têm nuances diferentes aí entre si, Thiago, essa proclamação, esse resultado final, o placar final, ele ainda fica meio impossível de ser definido. Então, isso vai ser definido amanhã entre todos os ministros no comum acordo, assim como também a quantidade aí de droga para diferenciar da maconha, para diferenciar o usuário do traficante. E aí uma tese, né, também estabelecida aqui pelo plenário para que todas as instâncias inferiores da justiça possam seguir aí em casos semelhantes. E essa definição sobre os critérios da quantidade da maconha para uso, para diferenciar o usuário e traficante, vai ser definido pelo Supremo até que o Legislativo e o Executivo fixem aí, definem esse critério. Bom, essa última sessão do julgamento, né, a sessão de hoje, começou com a leitura aí de um complemento de voto do ministro Dias Toffoli, esclarecendo o seu voto da semana passada. Onde ele disse aí, na sessão da semana passada, que a lei de drogas, quando ela foi alterada lá em 2006, deixando de prever aí a prisão de usuários e também de usuários de droga, né, e também daqueles que produzem a droga em pequena quantidade e apenas só sanções administrativas, sanções alternativas. Então, a lei deixou de criminalizar o usuário, mas na ocasião o ministro, ele entendeu que como o entendimento dele é de que a lei é constitucional, então o seu voto não poderia se somar aos outros 5 votos já proferidos dos ministros que entendiam pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Só que hoje, na sessão desta terça-feira, o ministro ele decidiu voltar atrás e dizer que sim, o voto dele pode ser entendido sim como pela descriminalização aí do porte de maconha para uso pessoal. E a gente separou um trechinho dessa explicação do ministro mais cedo. A gente vai ouvir agora. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. O objetivo da lei de 2006 foi descriminalizar todos os usuários de drogas. Por quê? A lei de 1976, que foi superada pela lei de 2006, tratava como crime o uso de drogas. Tratava como criminosos os usuários de drogas, que a lei de 2006 apenas despenalizava, na medida em que não impunha prisão. Mas mantinha os efeitos criminais, reincidência e os outros efeitos todos de uma condenação penal. E aquilo que eu acho o mais nefasto, com a devida vênia, que é a pecha de criminoso que se coloca um usuário e que o inibe de buscar eventual ajuda naqueles casos de dependência viciante. Então, aí o ministro, ele finaliza, Thiago, dizendo que sim, o voto dele é pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Bom, o próximo ministro a votar depois do ministro Dias Toffoli foi o ministro Luiz Fux. Ele também entendeu que a atual legislação é constitucional, mas que é necessário o Supremo definir que a quantidade mínima deve ser estabelecida urgentemente. O ministro, ele disse assim, abre aspas, porque o Congresso Nacional já está imaginando uma evasão da
da seara do parlamento e já está pensando em uma emenda constitucional que estabeleça crime a posse e o porte independentemente da quantidade de entorpecente. Então, é premente que a Anvisa e os órgãos técnicos atuem antes que isso aconteça. Fecha aspas. A ministra Carmen Lúcia, que foi a última a votar no julgamento, também considerou que o usuário não pode ser considerado criminoso e que a ausência na lei de drogas também de critérios objetivos que diferencia o usuário do traficante causou, segundo a ministra, permitiu a ruptura de princípios não só constitucionais, mas também da igualdade, já que estudos indicam haver uma injustiça social entre negros e brancos, envolvendo acusações com relação a porte de maconha. Muitos dos ministros, inclusive, trouxeram dados evidenciando, dados de estudos e pesquisas evidenciando esse cenário. Bom, votaram, só para entender, pela descriminalização do porte de maconha para consumo próprio, os ministros Gilmar Mendes, que é o relator, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Carmen Lúcia. E só lembrando, como Flávio Dino substituiu Rosa Weber, ele não vota nesse julgamento. 3 ministros pedindo que se mantenha a lei atual, prevendo a criminalização. Os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques. E 2 ministros, Dias Toffoli e Luiz Fux, entenderam que a lei é constitucional, mas que houve já uma descriminalização do usuário. Então, mesmo quem considera que a lei, que deve ser mantida a criminalização, alguns ministros votaram para fixar uma quantidade para diferenciar o porte do tráfico. Então, 4 ministros votaram para definir que a quantidade máxima para um usuário deve ser de 60 gramas de maconha, 3 votos para que a quantidade seja de 25 gramas e 4 votos para que o Congresso ou o Executivo deve legislar sobre esse assunto. Os ministros também entenderam, Tiago, que até o momento os juízes, ao analisar caso a caso, também poderão fazer essa diferenciação entre traficante e usuário. É com você. É isso, Janaína, trazendo então todo o cenário dessa votação, dessa análise pelo Supremo Tribunal Federal. Até mais tarde, Janaína, agora o Bruno Pinheiro, com a reação imediata do Congresso Nacional depois da sessão do Supremo. Bruno, boa noite. O presidente do Senado veio a público e diz que a palavra final deveria caber, ou análise sobre um tema como esse deveria ser do Senado, do Congresso Nacional como um todo. É isso? Boa noite, bem-vindo. Justamente, a repercussão é tão rápida que essa informação já ficou um pouco antiga. Já tem uma nova. Arthur Lira também acaba de reagir. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação quem nos acompanha. A Janaína já explicou muito bem o entendimento da Suprema Corte, mas agora, há cerca de 15 minutos, Arthur Lira acabou de autorizar a instalação de uma comissão especial, justamente sobre este assunto que estava já na Câmara dos Deputados. O assunto foi aprovado no Senado Federal, chegou na Comissão de Constituição e Justiça e estava aguardando justamente esta instalação de uma comissão para justamente tentar entender ali de que forma que isso iria ser colocado em votação antes de ser levado no plenário da Câmara dos Deputados. Ainda com uma semana esvaziada de forma remota aqui na capital federal, Arthur Lira já autorizou essa instalação. Agora, as legendas vão indicar os seus representantes, os nomes que vão na linha de frente ali para fazer um enfrentamento muito duro. E claro, ambos os lados, tanto a esquerda com nomes que fazem uma defesa ideológica, tanto também a oposição que faz também uma defesa mais conservadora. Então, a partir de amanhã, começa essa especulação de quais serão os nomes que vão compor essa comissão especial na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, agora há pouco, o senador Rodrigo Pacheco conversou com jornalistas. Numa entrevista coletiva, ele disse não concordar com esse entendimento dos ministros do STF e que ele acha que esse assunto é de responsabilidade do Legislativo. Vamos ver. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que na minha opinião não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência
competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. Então é basicamente isso. Eu acho que a discussão sobre legalização é uma discussão que pode ser feita e eu a respeito, mas há caminhos próprios para isso. Hoje, aqui na capital federal, um pouco mais cedo, eu conversei numa entrevista exclusiva com o deputado federal, o coronel Assis, ex-comandante da Polícia Militar, esteve nas ruas durante diversos anos e enfrentou justamente essa dificuldade de entender quem é usuário e quem está revendendo este entorpecente. Nós ouvimos na reportagem ao vivo com a Janaína sobre essa discussão no STF sobre a quantidade. A nossa equipe fez um levantamento que um cigarro ele vai dar em média 1 grama. Então se autoriza cerca de 50 a 60 gramas, são quase 60 cigarros com um só usuário. Nisso haverá uma dificuldade na hora de entender se essa pessoa está de fato utilizando ou se está tornando uma espécie de um aviãozinho do crime, que é justamente para tentar revender em menor quantidade. Vamos ver o que respondeu o deputado federal hoje um pouco mais cedo à Jovem Pan. Essa situação das drogas é uma das piores mazelas que existe hoje dentro do Estado brasileiro, né? E essa mensagem que se passa, né, com esse julgamento, né, do STF para a sociedade brasileira é uma mensagem muito ruim, né? Mesmo porque, primeiro, nós não observamos aquele princípio da autocontenção dos poderes, né? Se você tem ali uma matéria que não lhe diz respeito, você encaminha essa matéria para o outro poder, né? E isso não está sendo observado. E claro que, né, você limitar em 60 gramas, 50 gramas, isso aí vai trazer uma grande dificuldade para o serviço policial na rua. A gente ainda conversou também com o senador Efraim, que é o relator no Senado Federal, que fez diversas audiências, conversou com especialistas, com vários setores da sociedade. E ele reforçou as consequências de quem utiliza qualquer entorpecente, o que vai gerando uma consequência, seja numa saúde, na segurança pública, também os efeitos de quem utiliza qualquer entorpecente na sociedade. Vamos ver. Eu, como líder do União Brasil e relator da PEC, nós entendemos que o Estado brasileiro não está preparado para a descriminalização e a sociedade brasileira não quer a descriminalização das drogas. Por quê? Pesquisas de opinião pública mostraram que 70% da sociedade é contrária. Ela não quer essa descriminalização, porque só quem tem um dependente químico no seio da sua família sabe o quão desestruturante e quão nocivo para aquela relação familiar é a presença da dependência. Eu ainda cheguei a conversar por telefone com alguns nomes do Congresso Nacional ontem à noite e hoje na parte da manhã. Eu vi uma reclamação que justamente numa semana esvaziada o Supremo Tribunal Federal resolveu avançar nessa história, neste julgamento. E aí havia já o interesse, uma força-tarefa, principalmente da oposição, para fazer uma ginástica e acelerar esse rito no Congresso Nacional, mas ainda que se aproximando do recesso. Agora, no finalzinho do expediente, início da noite de hoje, Arthur Lira dá uma resposta imediata, instalando uma comissão especial. Era tudo que a oposição esperava. Então, isso já é considerado uma luz de lamparina para a oposição, que estava aflita e se sentindo um pouco encurralada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora aguardar então se isso vai avançar e quais serão os nomes que vão colocar em discussão. Cheguei a ouvir agora há pouco no WhatsApp que eu conversei com um nome e me respondeu através do aplicativo de mensagem que justamente espera que os nomes que foram escolhidos que não façam um showzinho, que seja longe de uma lacração dentro do Congresso e que possa fazer um discurso alto, para que possa entender e tirar todas as dúvidas que ao longo de quase 15 anos não foi esclarecido para a sociedade, seja para quem usa ou seja para quem combate o uso de qualquer entorpecente. Tiago. É isso, então uma reação imediata do Congresso Nacional depois desta votação e aprovação no Supremo, análise que foi feita pelos magistrados. Bom trabalho, Bruno, você ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan. Vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e aqui nos estúdios, Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Ontem a gente já falava, né, e você cravava que esse julgamento ia ser concluído hoje.
Agora vem essa reação imediata do Congresso Nacional, mesmo nessa semana esvaziada, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, veio a público e a decisão do presidente Arthur Lira de abrir, instalar uma espécie de comissão. Agora, essa discussão ganha ainda mais força e entra num outro patamar. Bem-vindo, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Olha, os ministros ali nos votos, eles repetiram, cansaram de repetir, mas parece que senadores e deputados que são contra, que têm uma posição contrária, melhor dizendo, insistem em parecer que não entendem. Não se trata de liberação do uso da droga, continua sendo ilícito. Trata-se de não prender as pessoas, só isso, o usuário. Coisa que o ministro Toffoli deixou bem claro, a lei em vigor já consigna. De qualquer maneira, a divergência está posta, a situação está criada. Quando eu pensei até que o presidente Arthur Lira fosse demorar mais para reagir, porque como a questão passou na Câmara pela CCJ, agora realmente o caminho é a comissão especial. Isso quando ele quer, né? Porque senão ele coloca urgência e manda direto para o plenário. E depois para o plenário. A minha dúvida é a velocidade com que isso vai andar, porque a Câmara, e principalmente em geral, e particularmente o deputado Arthur Lira, nos últimos dias tem ficado sob tiroteio, né? Por causa exatamente de pautas regressivas. A PEC do aborto, a questão da restrição ao uso da delação premiada, e ele manifestou aborrecimento, Lira manifestou aborrecimento com isso. Então, é possível que ele não tenha pressa em pautar um assunto que é polêmico e que, na Câmara, assim como foi no Senado, foi uma votação por ampla maioria. E a Câmara, a tendência realmente é fazer a PEC passar. Mas aí o Koba vai explicar para a gente, né? Nesse vai e vem, quem é que dá a última palavra. Eu tenho uma suposição, mas vou esperar o Koba explicar. Pois você acrescenta então, Dora. Nelson Kobayashi, boa noite para você, bem-vindo. E de qualquer forma, na prática, como isso vai funcionar a partir dessa decisão do Supremo? Porque a gente falava daquela corrida entre os dois poderes, o Supremo terminou o entendimento primeiro e agora o Congresso Nacional. Se o Congresso decidir algo mais à frente, a decisão do Supremo deixa de valer, é um quadro complexo que vai se arrastar. Isso não vai se definir tão rápido. Muito boa noite, Tiago. Boa noite a você, boa noite a Dora Kramer. Você sabe que essa é a grande pergunta, né? Como vai ficar agora na prática? Não necessariamente em relação à reação do Congresso e tal, mas como vai ficar na prática quando um usuário for pego usando drogas, com uma quantia de drogas que, atribuída pelo Supremo Tribunal Federal, condizirá com o uso, o aporte para o uso pessoal. Como fica isso na prática se isso não será mais crime? Porque a decisão do STF é de descriminalizar, é de tornar o que é ilícito penal em ilícito administrativo. Mas quem é que apreende num caso desse quando não há ilícito penal? Será que isso vai ser levado ao delegado? Porque se chegar para o delegado ele vai falar, não é comigo, não é mais crime. Mas quem então vai cuidar da burocracia e das penalidades que continuarão existindo, como advertência, como um serviço à comunidade, como ir lá assistir uma palestra para ouvir alguém dizendo que droga faz mal para a saúde? Não tem resposta. Aliás, foi esse o questionamento feito pelo próprio ministro André Mendonça no seu voto. Tudo bem, nós estamos tirando a natureza penal, não vai ser mais crime. Já não era penalizado com restrição de liberdade há muito tempo, como nós vimos agora no voto do ministro Toffoli. Mas sendo ilícito administrativo, quem é que cuida? Não se sabe. A decisão judicial não fala e nem teria competência para atribuir a alguém uma função que só caberia à lei. Por isso mesmo é que há todo esse debate. Será que isso não deveria ser tratado desde o início no âmbito adequado, que é no legislativo? Agora, os parlamentares vão se debruçar sobre isso, aparentemente com uma pressa por parte de alguns, por agilizar a PEC, a proposta de emenda à Constituição, para incluir no artigo 5º que a lei vai dizer que sim, é crime o porte de drogas, inclusive para uso pessoal. E quem vai dar a última palavra, Dora Kramer, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, vai ser, naturalmente, o Supremo Tribunal Federal, que vai dizer se essa PEC, se aprovada, será ou não constitucional. Aí são cenas dos próximos capítulos, a gente vai vendo essa corda esticando para cá e para lá. É a minha aposta nesse momento. Ou seja, Dora, pairam mais dúvidas ainda, né?
Não, completa, né? Você vê o próprio Rodrigo Pacheco, na entrevista que ele deu, ele fala dessa lacuna aí a que você se referiu, né? Porque ele acha exatamente que ficou. Agora, o Congresso também, a Câmara, pelo que está desenhado até agora, também não quer estabelecer nenhuma nuance, né? Quer fazer exatamente o contrário, criminalizar e ponto final. Koba, a minha aposta, que eu não sabia se estava certa, eu achava mesmo que a última palavra seria do Supremo. Por quê? Porque o artigo 5º é cláusula pétrea, né? Sim, cláusula pétrea. Sim. Certo? Cláusula pétrea não pode ser mudada por emenda. E aí o Supremo tem esse argumento, né? Para dizer, chegando lá, diz, cláusula pétrea não pode mexer, está resolvido, né? Então, não pode ser retirado, né, nenhum direito, nenhum artigo lá do artigo, nenhum inciso do artigo 5º da Constituição. Incluir, nós já tivemos inclusão desde o início da Constituição de 88. Lá para cá já tivemos alguns acréscimos. Aí vai ser aquele debate todo, né, Dora? Porque acréscimos geralmente são de direitos. Nesse caso seria de uma restrição, não combina muito com o artigo 5º, vai ser um grande debate.